Você já percebeu como um único versículo, quando ele é tirado do seu contexto, ele pode mudar completamente a vida de uma pessoa? É exatamente sobre isso que eu quero falar. E, infelizmente, durante muitos anos, milhares de pessoas foram ensinadas a acreditar que questionar determinados ensinamentos era o mesmo que questionar o próprio Deus. Muitos cresceram ouvindo que textos bíblicos repetidos à exaustão sempre são acompanhados de ameaça, medo e culpa. Aos poucos, passaram a acreditar que a sua fidelidade a Deus dependia de obedecer cegamente a um sistema religioso. Mas será que foi isso que os autores das Escrituras realmente quiseram nos ensinar? Nesse vídeo, eu quero fazer um alerta sobre algumas passagens bíblicas que, ao longo do tempo, passaram a ser frequentemente retiradas do seu contexto e utilizadas para exercer controle sobre a consciência das pessoas. Não estamos questionando a autoridade das Escrituras. Muito pelo contrário, o nosso compromisso é permitir que as próprias Escrituras falem dentro do seu contexto histórico, cultural e literário. Quando nós abrimos a Bíblia sem os filtros da tradição e observamos o seu contexto em que cada passagem foi escrita, descobrimos que muitos ensinamentos repetidos nos púlpitos modernos, simplesmente eles não correspondem ao seu significado original dentro do texto. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro, este é o canal A Luz da Torá. Seja muito bem-vindo. Aqui nós trazemos sempre conteúdos teológicos de relevância para o nosso crescimento na graça e no conhecimento. Trazemos também mensagens como esta daqui, que você irá ouvir agora. Mensagens que trazem um despertamento espiritual. Haja visto, este tem sido um tempo onde o eterno Deus tem despertado nos quatro cantos da terra pessoas que estão se perguntando, se questionando, analisando tudo que ouvem que vem de cima de um altar, se de fato é verdade. Quantas pessoas foram feridas dentro de um sistema que amordaça e adoece vidas. E aqui queremos trazer um despertamento para essas vidas e mostrar que você não é um rebelde, que não está se levantando contra um pseudo ungido de Deus. Vamos falar nesse vídeo também sobre dízimos e ofertas, que o sistema impõe e ameaça pessoas, utilizando o famoso texto de Malaquias, capítulo de número 3. É muito interessante que a lei foi anulada, abolida. Os cristãos hoje vivem na era da graça. Mas a questão do dízimo, um mandamento para levitas, eles trazem como se fosse uma ordenança para a igreja moderna. Algumas dessas pessoas são usadas para impedir que você faça perguntas. Outras servem para alimentar o medo de deixar uma instituição religiosa. Ainda aquelas que são empregadas para justificar práticas financeiras que merecem ser examinadas cuidadosamente à luz das Escrituras. Por isso eu convido você a permanecer comigo até o final. Não aceite minhas palavras apenas porque eu estou dizendo. Abra sua Bíblia, leia textos, examine o contexto e compare tudo com as Escrituras Sagradas. Lá está a verdade. A fé bíblica nunca foi construída sobre manipulação ou medo. Ela sempre esteve fundamentada na verdade. Ela é a verdade. Jamais teme ser examinada. O primeiro texto que merece a nossa atenção, ele está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Se você faz parte de uma igreja, provavelmente ouviu esse versículo inúmeras vezes. Em muitos lugares, ele é apresentado como uma ordem para comparecer obrigatoriamente aos cultos da instituição. A ideia transmitida é simples. Faltar às reuniões significa estar
se afastando de Deus. A partir dessa interpretação, muitos passam a acreditar que a presença física em um prédio religioso é a principal evidência da fidelidade espiritual. E quem deixa de frequentar determinadas denominações logo vai receber o rótulo que está desviado, frio ou fraco na fé. E ainda que comete rebeldia contra Deus. Mas será que é isso que o autor de Hebreus tinha em mente? Vamos analisar. Para responder a essa pergunta, nós precisamos retornar ao primeiro século. Naquela época, não existia catedrais, templos cristãos monumentais ou denominações organizadas como nós conhecemos nos dias de hoje. Os discípulos de Yeshua, Jesus, se reuniam principalmente em casas. A comunhão acontecia em torno da mesa, das refeições, da oração, da leitura das Escrituras e do cuidado mútuo. Essa realidade aparece diversas vezes na Aliança Renovada. Em Romanos capítulo 16, verso 5, encontramos a expressão: saudai também a igreja que está na casa deles. Preste atenção, na casa deles. Em 1 Coríntios 16, 19, Paulo envia saudações com a igreja que está na casa de Áquila e Priscila. Isso aqui revela algo muito importante. A igreja, ela nunca foi um edifício. A igreja sempre foi um ajuntamento de pessoas, uma eclesia chamadas para fora de qualquer sistema que impõe cabresto nas pessoas. Quando lemos Hebreus 10, 25, dentro desse contexto, percebemos que o objetivo do texto não era criar uma obrigação institucional, mas incentivar os discípulos a permanecerem unidos em tempo de perseguição, porque é isso que a carta fala. A palavra grega utilizada é epsinagogue, que transmite a ideia de reunião, ajuntamento ou encontro. O foco está na comunhão entre os irmãos e não na frequência a uma organização específica. Perceba que isso vai mudar completamente a perspectiva textual. Imagine dois irmãos que eles se reuniam regularmente em uma casa para estudar as Escrituras, orar juntos, compartilhar refeições e cuidar um do outro, fortalecendo a caminhada com Deus. Agora imagine outra pessoa que frequenta todos os cultos de uma grande instituição, mas ela entra sem cumprimentar ninguém, assiste à reunião, deposita a sua oferta e volta para casa sem qualquer relacionamento com os demais irmãos. É isso que acontece. Qual dessas situações se aproxima mais da comunhão descrita na nova aliança? Pense bem. Essa pergunta merece uma reflexão. Querido, o grande problema não está em reunir-se em um templo. Reunir-se em um prédio pode ser muito saudável. Porém, quando existe um ensino fiel das Escrituras, quando existe comunhão sincera e serviço ao próximo, o problema ele vai surgir quando o edifício passa a substituir o significado da comunhão e quando a frequência, a instituição, torna-se o critério para medir a espiritualidade de alguém. As Escrituras nunca afirmam que a presença em uma determinada organização religiosa ela vai garantir a maturidade espiritual do crente. Na verdade, nós encontramos advertências exatamente na direção oposta a isso. Em Atos capítulo 17, Paulo elogia os bereanos, porque eles examinavam diariamente as Escrituras para verificar se aquilo que ouviam era verdadeiro. Então observe isso aqui com atenção. Paulo não pediu que aceitassem seu ensino sem questionamentos algum. Pelo contrário, ele elogiou pessoas que conferiam cuidadosamente aquilo que era pregado. Agora, essa postura deveria caracterizar todo discípulo do Senhor Yeshua. Em muitos ambientes religiosos modernos, questionar passou a ser tratado como um pecado. Pensar tornou-se rebeldia. Examinar as Escrituras tornou-se sinal de falta de submissão a uma liderança. Mas foi exatamente o exame cuidadoso das Escrituras Sagradas que preservou a pureza da fé desde o princípio. Portanto, quando Hebreus nos exorta a não abandonar a congregação, devemos entender esse chamado como um convite para não abandonar
a comunhão verdadeira, o cuidado mútuo, o encorajamento, a perseverança entre os discípulos. Essa é a interpretação correta. Se essa comunhão acontece em casa, em um pequeno grupo, em uma família reunida para estudar as Escrituras e colocar a palavra em prática, ali já está uma congregação saudável. O princípio permanece o mesmo. O centro nunca foi um prédio. O centro sempre foi o povo de Deus reunido em comunhão plena. Infelizmente, ao longo dos séculos, muitos sistemas religiosos passaram a identificar, congregar exclusivamente com a frequência obrigatória a sua própria instituição religiosa. E quando isso acontece, um texto que deveria fortalecer a comunhão, ele passa a ser utilizado como um instrumento de controle, de mordaça. Mas esse aqui não é o único texto frequentemente retirado do seu contexto. Existe uma outra passagem que talvez mais do que qualquer outra foi usada para impedir que as pessoas façam perguntas, que denunciem abusos ou até confrontem falsos ensinos. É sobre essa passagem que eu quero discorrer um pouco mais aqui com vocês. Veja bem, não toqueis nos meus ungidos. Isso é um tipo de proteção divina ou um instrumento de controle criado pelos humanos? Existe uma frase que ao longo do tempo se tornou uma das mais utilizadas para silenciar questionamentos dentro de determinados ambientes religiosos. Essa aqui, ela é célebre. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Essa frase está registrada no Salmo de número 105, verso 15. Também aparece em 1 Crônicas 16, 22. Para muitas pessoas, essa passagem foi apresentada como uma espécie de escudo espiritual colocado sobre líderes religiosos. A interpretação transmitida é que qualquer pessoa que questione um líder, critique uma decisão ou denuncie um possível erro, está automaticamente se levantando contra o próprio Deus. E o resultado disso, ele é muito sério. Muitas pessoas passaram a acreditar que não poderiam fazer perguntas, não poderiam examinar ensinamentos, não poderiam confrontar atitudes erradas e até mesmo não podiam procurar justiça quando precisavam em determinadas situações abusivas. O medo, ele tomou o lugar do discernimento, mas precisamos fazer uma pergunta fundamental. Será, meu irmão, que esse texto realmente ensina que um líder religioso está acima de qualquer avaliação? Será que essa passagem concede uma proteção especial para que alguém jamais seja questionado? E para te responder, eu preciso voltar ao contexto original do texto. O Salmo de número 105 é um cântico que relembra a história de Israel, as ações de Deus ao longo da trajetória dos patriarcas. O texto menciona Abraão, Isaque e Jacó, homens escolhidos por Deus para cumprir uma promessa. Quando o salmista declara: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis aos meus profetas, o contexto não está falando sobre líderes religiosos modernos que recebem um tipo de imunidade contra críticas. O texto está descrevendo como Deus protegeu os patriarcas durante a sua peregrinação entre as nações. Abraão, por exemplo, ele peregrinou por diferentes territórios. Ele viveu entre povos estrangeiros, reis e autoridades que poderiam ameaçar sua vida. O Salmo destaca que Deus estava guardando aquele que fazia parte do seu propósito. O sentido original da passagem está relacionada à proteção divina contra a violência, a perseguição, não a uma criação de pessoas que são intocáveis. Existe uma diferença enorme entre honrar aqueles que servem a Deus e transformar líderes humanos em autoridades acima da palavra de Deus. As Escrituras, elas ensinam o respeito, mas nunca vão ensinar uma submissão cega. Na verdade, nós encontramos diversos exemplos bíblicos que vão mostrar como líderes poderiam ser avaliados e até mesmo corrigidos.
Um dos exemplos mais claros está em Atos capítulo 17, versículo 11, quando Paulo chegou à cidade de Bereia, ensinou a palavra, mas os bereanos não aceitaram simplesmente, como eu já falei aqui. Eles examinavam tudo. O texto diz que eles receberam a mensagem com interesse, porém, examinavam diariamente as escrituras para verificar se aquelas coisas eram realmente assim. Pense nisso, querido irmão. Eles estavam examinando o ensino de Paulo. Se existisse uma doutrina bíblica dizendo que ninguém poderia questionar um homem porque foi escolhido por Deus, esse aqui seria o momento perfeito para o apóstolo Paulo repreender os bereanos. Mas ele faz exatamente o contrário. A atitude deles é apresentada como nobre. Isso demonstra que a verdadeira fé não tem medo da investigação. Outro exemplo muito claro está em Gálatas capítulo 2, onde o próprio apóstolo Paulo relata que confrontou o apóstolo Pedro publicamente por causa de uma atitude equivocada em relação aos gentios. Pedro era um dos principais discípulos do Senhor Yeshua. Ele havia caminhado com o Mestre, testemunhado sua ressurreição e ocupado uma posição de grande influência entre os próprios discípulos. Mesmo assim, Paulo não disse, não posso questionar Pedro porque ele é ungido. Paulo observou uma atitude que contrariava a verdade do evangelho e chamou a atenção para o erro. Isso nos ensina algo fundamental. A autoridade espiritual nunca está acima da verdade de Deus. Um líder pode ser respeitado, pode ser honrado e pode possuir experiência espiritual, mas continua sendo um ser humano sujeito a erros. A própria Escritura afirma, examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:25. E também, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. 1 João 4:1. Perceba a responsabilidade dada aos discípulos. Eles não foram chamados para aceitar qualquer ensinamento simplesmente porque alguém possui um título religioso. Eles foram chamados para discernir. O problema acontece quando uma liderança utiliza textos bíblicos para construir uma barreira contra qualquer questionamento bíblico. Quando alguém diz assim, não me questione, porque eu sou ungido, essa pessoa está colocando a sua própria autoridade em uma posição que as Escrituras não colocaram. A verdadeira unção não produz medo, ela produz serviço ao reino de Deus. Yeshua, o maior exemplo de liderança espiritual, não utilizou a sua autoridade para criar distância das pessoas. Pelo contrário, ele serviu, ensinou, ouviu e até lavou os pés dos discípulos. No reino de Deus, liderança não é uma posição de superioridade, mas uma responsabilidade para servir. Por isso, nós devemos ter cuidado para não confundir honra com idolatria, respeito com submissão cega e liderança com domínio sobre a consciência das pessoas. O próprio Yeshua, Jesus, advertiu aos seus discípulos sobre líderes que buscavam títulos, posições de destaque e reconhecimento humano. Em Mateus 23, ele criticou aqueles que amavam os primeiros lugares e se colocavam acima das pessoas, impondo cargas pesadas sobre os outros, mas eles não estavam dispostos a carregá-las. Esse princípio continua atual. Toda liderança espiritual deve ser examinada pela palavra. Toda mensagem deve ser comparada com as Escrituras. Toda prática religiosa deve ser avaliada à luz da verdade. Isso não significa promover desrespeito ou rebeldia. Existe uma diferença entre uma pessoa que critica e uma pessoa que é altamente orgulhosa. Nós devemos ter o amor pela verdade. O objetivo não é atacar pessoas. O objetivo é impedir que a palavra de Deus seja usada de uma maneira contrária ao seu propósito. Um texto nunca pode ser retirado do seu contexto para controlar, manipular ou impedir as pessoas de crescerem. Porque quando um texto bíblico é retirado do seu contexto para controlar, manipular ou impedir o discernimento, aquilo que deveria trazer liberdade acaba se transformando em um instrumento de opressão.
E esse é exatamente o alerta que nós precisamos manter diante das Escrituras. Não devemos abandonar a Bíblia por causa dos erros dos homens. Devemos voltar à Bíblia para avaliar tudo aquilo que os homens ensinam. Mas ainda existe um outro ponto extremamente importante nessa discussão toda. Além dos textos usados para controlar a frequência e silenciar quem questiona, existem passagens que foram associadas diretamente a questões financeiras e que merecem uma análise cuidadosa dentro do seu contexto bíblico. É sobre isso que eu quero tratar aqui agora, para finalizarmos o vídeo. Quando a generosidade bíblica é substituída pela manipulação, ao longo do que estamos falando aqui, eu estou observando com você como determinados textos das Escrituras podem ser retirados do seu contexto e utilizados de uma maneira que nunca foi pretendida pelos seus autores. Você viu que a orientação para não abandonar a congregação não era um chamado para uma frequência mecânica a uma instituição religiosa, mas um convite para permanecer em comunhão, fortalecendo uns aos outros. Também você viu que a expressão "não toqueis nos meus ungidos", ela nunca foi autorização para criar líderes intocáveis acima de qualquer avaliação ou correção. A própria Escritura mostra que os ensinamentos eles devem ser examinados e que toda autoridade humana ela deve permanecer debaixo da autoridade da palavra de Deus. Um outro assunto que desperta muitas dúvidas e debates, que são usados textos bíblicos relacionados a dinheiro, ofertas e contribuições. Durante muitos anos, muitas pessoas ouviram mensagens que associavam diretamente a sua fidelidade a Deus com a quantidade de dinheiro que você entregava para uma determinada instituição religiosa. Que se não entregassem determinada porcentagem, estariam roubando a Deus e que os roubadores não herdam o reino dos céus. Outras foram levadas a acreditar que a sua prosperidade, proteção e até mesmo suas bênçãos dependiam de contribuições financeiras. Novamente, nós precisamos perguntar o seguinte: qual era o contexto original desses textos? Será que as Escrituras elas apresentam contribuição como uma ferramenta de pressão psicológica nas pessoas? Ou será que elas revelam um princípio mais profundo, o coração voluntário daquele que serve a Deus? Um dos textos frequentemente utilizados nesse debate está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Muitas vezes, esse texto aqui é apresentado como uma ameaça direta ao indivíduo. Se você não entregar o seu dízimo, você está roubando a Deus. Todavia, quando nós analisamos o contexto histórico, percebemos que essa passagem está dentro de uma realidade da aliança de Israel relacionada ao sistema levítico. O dízimo na Torá estava ligado ao sustento dos levitas que não receberam uma herança territorial como as outras tribos de Israel. Também estava relacionada à necessidade das comunidades, aos pobres, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Portanto, irmão, retirar esse texto do seu ambiente histórico e aplicá-lo automaticamente como uma cobrança institucional moderna exige muito cuidado. Na Aliança Renovada, Novo Testamento, encontramos outro princípio sendo enfatizado: a generosidade que nasce de um coração voluntário. Paulo escreve em 2 Coríntios 9:7: cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Observe aqui a expressão não por necessidade. Isso significa que a contribuição bíblica não deveria ser produzida por medo, culpa ou manipulação emocional. A generosidade verdadeira vai nascer da gratidão a Deus pelos nossos recursos. A pessoa não entrega porque foi pressionada, ela entrega porque reconhece o cuidado de Deus
e deseja participar da obra de servir ao próximo. O problema não está na existência de contribuições. Desde o início da comunidade messiânica dos discípulos, existia partilha de recursos. Os primeiros seguidores do Senhor Yeshua, Jesus Cristo, cuidavam uns dos outros, ajudavam os necessitados e sustentavam aqueles que dedicavam seu trabalho ao ensino da palavra de Deus. O problema aqui aparece quando o dinheiro ele deixa de ser um instrumento de serviço e passa a se tornar uma ferramenta de manipulação e controle. Quando alguém usa o medo espiritual para convencer pessoas a entregar aquilo que não podem, algo errado está acontecendo. Quando alguém ela promete resultados financeiros garantidos em troca de ofertas, nós precisamos voltar às Escrituras e examinar cuidadosamente os textos. Quando a mensagem sobre o reino de Deus, ela começa a girar em torno de arrecadação daquilo que pode transformar vidas, existe uma inversão de prioridades. Jesus nunca ensinou seus discípulos a buscar riquezas como evidência de aprovação divina. Muito pelo contrário, ele sempre alertou sobre o perigo de transformar o dinheiro em senhor das nossas vidas. Em Mateus capítulo 6, 24, ele declara que ninguém pode servir a dois senhores. Então o problema nunca foi possuir recursos. O problema é quando os recursos passam a possuir o coração humano. Por isso, nós precisamos recuperar uma visão bíblica e muito equilibrada. A Escritura ensina responsabilidade uns com os outros, ensina generosidade, ensina cuidado com aqueles que servem. Ela também ensina auxílio aos necessitados. No entanto, ela ensina também que a consciência das pessoas pertencem a Deus, não a sistemas humanos. Nenhum líder, irmão, preste atenção, deve ocupar um lugar que pertence somente ao Eterno. Nenhuma instituição deve substituir a relação pessoal entre Deus e aqueles que o buscam. Nenhum texto bíblico deve ser utilizado como uma corrente para prender pessoas pelo medo. A palavra foi dada para trazer luz, discernimento e transformação. O convite que eu faço nesse vídeo é: volte para as Escrituras, leia o contexto, faça perguntas ao texto, examine aquilo que você ouviu. Não tenha medo de buscar a verdade, não tenha medo de ser livre. Os bereanos faziam isso, os profetas fizeram isso e ensinaram também. Os próprios discípulos eram chamados para fazer dessa forma. A fé verdadeira, ela nunca foi construída sobre o medo de questionar. Ela é construída sobre a confiança em Deus e o compromisso com a sua verdade. Se algum ensinamento é realmente bíblico, ele deve permanecer de pé quando for examinado. A verdade não precisa de manipulação para sobreviver. A verdade, ela também não precisa de ameaças para convencer ninguém. A verdade simplesmente permanece porque vem de Deus. E que possamos retornar ao propósito original das Escrituras, formar um povo que ama a Deus, ama a verdade e vive em justiça. Se esse conteúdo trouxe reflexão para você, querido, eu quero te pedir que compartilhe com alguém que também deseja estudar as Escrituras com mais profundidade. Lembre-se, não permita que homens afastem você da palavra de Deus, mas também não permita que tradições humanas impeçam você de ouvir a própria palavra de Deus realmente está dizendo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.